de Ética da Câmara dos Deputados. Esta será a minha régua. E eu digo isso porque o papel da CCJ não é político. Este papel é muito mais jurídico neste momento. Nós estamos apreciando um recurso. A decisão de mérito ficou lá no Conselho de Ética. Aqui nós devemos apreciar um recurso. Para quê? Para poder orientar o plenário, que soberanamente vai decidir sobre os fatos. Mas nós não podemos permitir que, se houver uma ilegalidade, nós não nos manifestemos, para que o Conselho de Ética tenha a oportunidade de tomar uma decisão correta. Aqui eu poderia falar de legítima defesa da honra. Quase todos nós poderíamos ter tido a mesma atitude de Vossa Excelência. Agredir a mãe, que veio a falecer depois. Parlamentar nenhum tem sangue de barata. Talvez exigir que Vossa Excelência tivesse tido outro comportamento, sim, seria um atentado à dignidade. Porque quem não defende a sua família, não vai defender o povo também não no momento. Mas eu não vou falar de legítima defesa da honra. Eu podia até falar da proporcionalidade da pena. Ah, essa pena é muito grave, é pouco grave. Poderia. É razoável. Mas, ao meu ver, esta é uma decisão de mérito. Não é uma decisão de CCJ. Então, esta decisão de qual a pena adequada, eu deixo para o plenário que julgará ao final ou para o Conselho de Ética. Mas, ainda assim, há um fato muito grave que passou despercebido no Conselho de Ética e que está elencado no recurso na página 53 do nobre advogado. Eu acompanhei detalhadamente o recurso, o parecer do eminente relator Alex Manente, que eu tenho um respeito profundo pelas suas posições, especialmente as jurídicas, aqui nesta comissão. Ouvi bastante o debate, mas acompanhemos o seguinte. Qual foi o fato principal desta representação? O deputado Glauber Braga agrediu fisicamente um militante do MBL. Isto é um fato. Tem vídeo, todo mundo está olhando. E eu pergunto aos senhores e senhoras deputados, tal fato tem previsão regimental no Conselho de Ética? Sim ou não? Se não tiver, não é crime. Mas a resposta é sim. Está previsto no nosso Conselho de Ética. No nosso Código de Ética. Se não, vejamos. Artigo 5º. Inciso 3. Praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados. Vou repetir. Praticar ofensa física ou moral na dependência da Câmara dos Deputados. É uma infração disciplinar. Não é pouca coisa. Vou repetir. Expressamente. Artigo 5º, inciso 3. Praticar ofensas físicas na dependência da Câmara. Vossa Excelência cometeu esse dispositivo. Primeiro passo, portanto, a conduta é reprovável. E o próprio Código de Ética diz quais são as sanções possíveis. Aí nós vamos para o artigo 10º. Artigo 10. São as seguintes penalidades aplicáveis por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar. Censura verbal ou escrita. Suspensão das prerrogativas regimentais por 6 meses. Suspensão do exercício do mandato por 6 meses. Perda de mandato. Essas são as 4 punições. Mas lembremos, a do deputado Glauber é o inciso 3. Praticar ofensa dentro da Câmara. E aí a gente se pergunta, qual é a pena para esse fato? A resposta está no artigo 12. A resposta está no artigo 12. A censura escrita será aplicada pela mesa, por provocação do ofendido, nos casos de incidência nas condutas previstas no inciso 3 do artigo 5º. Vou repetir. O Código de Ética diz que quando há uma ofensa dentro da Câmara dos Deputados, cabe a sanção de censura grave. Censura escrita. Eu acho essa pena leve. Mas é o que está no nosso Código de Ética. E que, portanto, é a régua que nós devemos usar nesse momento. Nem para a esquerda, nem para a direita. Sigamos a pena prevista. E aí eu me perguntei, esse caso é evidente que o crime, que a infração cometida pelo deputado Glauber está no inciso 3 do artigo 5º, praticar ofensa física na dependência da Câmara. Mas por que o relator aplicou outra pena, a de perda do mandato? E aí é que vem a nulidade do processo, no meu modo de ver. Não há fundamentação da dosimetria da pena por parte do Conselho de Ética. Vou repetir. O eminente relator, um homem que eu respeito, deputado Paulo Magalhães, não justificou a dosimetria da pena para afastar o artigo 5º, inciso 3 do deputado Glauber Braga. Você é um juiz, se depara com um ato ilícito, você vai escolher a sanção.
Tem várias sanções. Para você escolher uma e não a outra, você fundamenta. Fundamentar a decisão da dosimetria da pena é uma garantia para quem está sendo julgado. Faz parte do devido processo legal. Faz parte da ampla defesa. Sem essa fundamentação, a gente fica sujeito ao arbítrio do julgador do momento. E o julgador do momento sempre muda. Inclusive de lado e de coloração partidária. Por isso que a lei vem para proteger a sociedade. E a lei exige: julgador, fundamente porque você escolhe uma pena e não a outra. E não há, no voto do eminente relator Paulo Magalhães, a fundamentação para afastar a pena de censura escrita e escolher a pena de cassação. Esta é uma nulidade, se fosse no direito, insanável. Insanável. Em casos extremos de nulidades insanáveis, até o judiciário pode ser instado a se manifestar. Não desejo. A judicialização da política é péssima. E prevendo isso, é que o nosso regimento interno e nosso código de ética parlamentar diz: ei, quem recorre, quem se manifesta contra eventual nulidade no Conselho de Ética é a CCJ. É a comissão por excelência que dá o seu parecer técnico, jurídico, que orienta o plenário da Câmara dos Deputados. Sendo assim, eu reconheço o ato ilícito do deputado Glauber Braga quando ele agride um militante do MBL. Eu até entendo que poderia caber a legítima defesa da honra neste caso. E dizer que outra conduta não era de se esperar de nenhum de nós parlamentares. Mas não é o que está sendo apreciado nessa comissão. O que está sendo apreciado na comissão é a falta de fundamentação na dosimetria da pena por parte do relator, deputado que eu respeito, Paulo Magalhães. E o nosso eminente relator Alex Manente não entra nessa discussão da fundamentação do Conselho de Ética. Concordo.